Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe, aqui são os nossos inscritos que participam ativamente aqui do canal, mandando a sugestão de empresas para que a gente possa fazer análise e repartir todas essas informações com vocês. E no caso da empresa que será retratada hoje, a indicação veio do Júnior Camargo, grande Júnior Camargo, um forte abraço para você. Obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender aí, Júnior. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e além de mandar a sugestão, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa sugerida lá pelo Júnior Camargo é a JHSF Participações SA, uma empresa do ramo da construção civil, uma das referências aí na construção civil, principalmente no estado de São Paulo. Mas vamos contar toda essa história aí para você, pelo menos, saber o que é a JHSF e também vamos mostrar como que está a sua situação econômica e financeira agora com o balanço, inclusive, do dia 31 de março do ano de 2022. Mas vamos retratando a história, voltando no tempo lá em 1972, quando Fábio Auriemo e José Roberto Auriemo, em São Paulo, eles começam a desenvolver uma pequena construtora ali, prestando serviços na área da construção civil e também na área da incorporação. Já no ano de 1974, eles começam a construir agências bancárias, fazer toda a montagem de agência bancária para os bancos e nessa área acabam se especializando. Só para vocês terem uma noção, eles construíram mais de 1.000 agências bancárias para aproximadamente 20 bancos em todo o Brasil, né? Então, uma empresa que se especializou na construção de agências bancárias. Já na sequência, em 1980, amplia o seu leque de atuação, indo também para a incorporação de edifícios residenciais. E em 1985, ampliou ainda mais o seu leque de atuação, passando agora a trabalhar também na parte de corporativa, né, prestando serviço para outras empresas, como por exemplo, na construção do Hotel Transamérica lá em Comandatuba. Na sequência também constrói a pista de testes da General Motors lá em São Paulo e também constrói a sede do Bovespa BMF também em São Paulo. Então trabalhando nesse setor corporativo. Já em 1990 aí ocorre a cisão, aí com a saída do José Roberto Auriemo, fica no comando apenas o Fábio Auriemo. E aí em 1992 continua investindo nos prédios residenciais. Em 1999 se especializa aí no alto padrão, a classe AAA, né? E aí nessa de construção do alto padrão passou a ser uma referência principalmente no estado de São Paulo, inclusive com a construção de torres, né? E aí também teve a sua participação na construção de shoppings, e o primeiro shopping construído pela JHSF foi justamente o metrô Santa Cruz também em São Paulo, e depois, né, na sequência ampliou ainda mais a sua atuação também no setor de shoppings. Em 2003, aí quem assume o comando é o José Auriemo Neto, e aí o José Auriemo Neto aí deu mais um toque ainda, deixando a construtora, né, a empresa, mais voltada ainda para o segmento de alto padrão mesmo, né? E aí na sequência, já em 2007, faz o IPO, transforma a JHSF em sociedade anônima de capital aberto, passa a ter suas ações negociadas em bolsa, e aí também com a entrada de recursos também passa a atuar no ramo de hotéis, inclusive com a compra do hotel e restaurante Fasano. E aí o hotel restaurante Fasano depois também foi ampliado, né, para outras cidades também, foi espalhando o hotel e restaurante Fasano para outras cidades também. Já em 2008 também eles investem num complexo chamado Fazenda Bela Vista, que era destinado praticamente a ter uma segunda residência, né, para as pessoas que já tinham a sua residência em São Paulo, então ter uma segunda residência que seria uma área mais de lazer, né? Uma área mais junto com a natureza, e também foi um grande sucesso da JHSF. E no ano de 2019 também passo a trabalhar com a questão de aeroportos executivos,
construindo São Paulo, Santa Catarina, aeroporto também. Então, o leque de atuação da empresa, que saiu ali de apenas uma construtora de agências bancárias, acabou se expandindo e hoje é uma referência no alto padrão, principalmente no estado de São Paulo. Mas para que a gente possa saber como é que está a situação da empresa, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também agora do dia 31 de março de 2022. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da JHSF Participações S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora as informações do dia 31 de março de 2022. Vamos ver através dos números como que a empresa vem se saindo, né? Até porque tivemos 2020, um ano de pandemia e agora com recessão e toda aquela situação. Vamos ver de perto os números da empresa com todo esse cenário econômico, que a construção civil é um dos setores que são mais afetados, mas vamos ver então como que a empresa vem se saindo. Em 2019, a empresa tinha um ativo total de 5 bilhões 837 milhões de reais. Grande parte desse ativo está aqui, ó, em investimentos. Aqui são todas as participações que ela tem nos diversos empreendimentos nos quais ela participa, como por exemplo, em todos os shoppings nos quais ela tem participação, e aí todos os imóveis onde ela entra também como participante na construção desses imóveis e na administração desses imóveis aqui. Então, um investimento alto aqui de 3 bilhões 174 milhões. E o capital giro de 930 milhões, correspondendo a apenas 15,9% de tudo que a empresa possuía. Em 2019, fechou com 537 milhões em caixa, dinheiro em caixa, banco aplicação, 170 milhões em contas a receber e estoques de imóveis destinados à venda de 153 milhões de reais. Já para 2020, a empresa aumenta aqui de 5.800, o seu ativo total vai para 7 bilhões 282 milhões de reais. O capital giro praticamente dobrou, 1 bilhão 859 milhões. O volume de dinheiro em caixa também dobrou, 1 bilhão e 41. Contas a receber foi para 418 milhões e os estoques para 246 milhões de reais. Já para 2021, a empresa pula agora para 8 bilhões 411 milhões de reais, o seu ativo total, tudo aquilo que a empresa tem dentro do seu patrimônio. E o capital giro pula agora para 2 bilhões e 41 milhões de reais, com uma representatividade de 24,3%. Diminui um pouco o volume de dinheiro em caixa, 877 milhões, porém aumenta aqui o contas a receber, 694 milhões e também um pequeno aumento nos estoques, fechando em 275 milhões de reais. Agora, em março de 2022, a empresa fecha com um ativo total de 8 bilhões 574 milhões e o capital giro com 1 bilhão 962 milhões. Diminui mais um pouco o volume de dinheiro em caixa, fecha agora com 664 milhões, porém, mais um pequeno aumento aqui no contas a receber, fechando 738 milhões, e também um pequeno aumento aqui nos estoques de imóveis destinados à venda, 312 milhões de reais, tá? Então tá aqui o comportamento do capital de giro da empresa e também observamos aqui que a empresa ela vem aqui em constantes investimentos e constante crescimento, né? Agora vamos ver através do endividamento como que vem funcionando o endividamento da JHSF. Em 2019, ela tinha uma dívida total de 2 bilhões 781 milhões. Mas é uma das coisas que eu sempre cito aqui no canal, é que não podemos nos deixar impressionar por esse número, né? Porque ao comparar esse número aqui com o total do ativo, vemos que a dívida total ela fecha em 47,6%, menos da metade. Então eles devem menos da metade daquilo que eles têm. E grande parte dessa dívida está aqui, ó, no longo prazo, né? Então, no curto prazo, uma dívida bem pequena. Já para 2020, a dívida sobe aqui para 3.455, apesar do crescimento nominal, o peso da dívida permanece estável, 47,5%, grande parte no longo prazo. Já em 2021, a dívida sobe para 3.865, porém, como esse endividamento não acompanha o crescimento da empresa, o peso da dívida ficou menor, 45,9%. 3 bilhões dessa dívida vence no longo prazo e apenas 843 milhões que vence no curto prazo. E outra coisa que chama atenção ao analisar os balanços da JHSF é justamente a figura aqui de fornecedores sempre estar zerado, principalmente em 2021 e agora em 2022, mostrando que a empresa praticamente tudo que ela compra, ela está comprando à vista, né? Já em 2022, a dívida fecha em 3.897,
com peso de 45,5% e grande parte da dívida sempre no longo prazo. Então a dívida sai com 47,6, 47,5, 45,9, 45,5, então uma dívida pequena, né, perto do patrimônio da empresa. Já os resultados gerados pela JHSF. Em 2019 faturou 636 milhões de reais. Em 2020, 1 bilhão 170. Em 2021, 2 bilhões e 7. E agora, em 3 meses do ano de 2022, já faturou 461 milhões de reais, dando aqui uma projeção também perto ali de 1 bilhão e 800 a 2 bilhões, que é a projeção de faturamento da empresa para 2022. E o que impressiona aqui também, analisando os números da JHSF, é o volume alto de lucro, 326 milhões, né, para o faturamento de 636 milhões, eles ganharam 326 milhões líquido, 638 milhões em 2020, 981 milhões de lucro em 2021 e agora, em 3 meses do ano, já acumula 166 milhões de lucro. Então, observa-se aqui também que é um volume de lucro bastante alto, perto do faturamento da empresa. E aí, trazendo agora para vocês também esses outros indicadores aqui da liquidez, que é a capacidade de pagamento das contas da empresa no curto, médio e longo prazo, que é a liquidez geral, se ela consegue ou não pagar suas dívidas no curto, médio e longo prazo. Ela sai com índice de 0,58 em 2019, sobe para 0,81 em 2020, 0,87 em 2021 e agora em 2022, em março, fechou em 0,88. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de 88 centavos. Quer dizer, com o que ela tem, ela não paga todas as suas dívidas. Até porque, como a gente já observou há pouco, a grande parte das dívidas da empresa é de longo prazo, então ela tem tempo e prazo para fazer recursos, para fazer frente a esse endividamento. Então vamos analisar no curto prazo, no dia a dia da empresa. Ela passa aperto financeiro, não passa? Como é que está a situação financeira no dia a dia da empresa? Ela sai com índice de liquidez corrente de 2,16, recua para 1,72, sobe em 2021 para 2,42 e agora em março de 2022 fecha em 2,56. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 2,56. Paga e sobra bastante. Então, no curto prazo, não tem problema nenhum. A empresa trabalha com folga financeira, trabalha com uma sobra ali que lhe dá total tranquilidade. Já o endividamento nesse outro quadro mostra aqui o comportamento e o peso da dívida. A dívida que sai com 47,6% em 2019, praticamente estável em 2020 com 47,4%, cai um pouquinho em 2021 para 45,9% e mais uma pequena queda agora em 2022 para 45,4%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 45,4%. Já nesse outro quadro aqui que eu trago também os índices de rentabilidade, quanto que a empresa ganha em relação ao que ela vende, quanto que ela ganha em relação ao que ela investe, quanto que ela ganha para o acionista. Começando pela margem líquida, que é o que ela ganha em relação àquilo que ela vende. 51,3% é a margem da empresa em 2019. De tudo que ela vende, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga impostos e ainda sobra 51,3%. Em 2020, sobra 54,5%. Em 2021, a margem líquida fecha com 48,8% e agora em 2022 está em 36,1%, mostrando então que a empresa trabalha com uma margem muito generosa em relação às suas vendas. Já a rentabilidade do ativo, ela mede o que a empresa tem de ganho em relação ao investimento feito total, né? Todos os recursos que você coloca na empresa, quanto que esses recursos estão gerando de resultado? 5,6% em 2019, 8,8% em 2020 e 11,6% em 2021. Então, em relação a todo o investimento feito na empresa, ela gera um ganho de 11,6%. Já a rentabilidade do PL, que é a remuneração do acionista, quanto que o acionista ganha através dos lucros gerados pela empresa, 10,7% em 2019, 16,7% em 2020 e 21,6% agora em 2021. Não temos o número de 2022, até porque, como critério de análise aqui ele é anual, então o número, se fosse usar apenas o trimestral, ele daria um número distorcido. Então, razão pela qual fechamos aqui essa análise até 2021. Então, os acionistas tiveram um ganho de 21,6%. Falando em acionistas,
Esses outros indicadores que trago para vocês estão mais relacionados ao valor da ação, né? Então, começando ali pelo valor patrimonial. Quanto que vale uma ação da JHSF? R$ 6,77. Por quanto que ela está sendo comercializada se você for comprar a ação da JHSF hoje? 7,07. Cotação essa. Agora, do último dia 27 de maio. E isso, então, nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,04. Isso quer dizer que as ações estão sendo vendidas com ágio de 4%. Em 2021, a empresa gerou um lucro por ação de R$ 1,44, que foi o ganho do acionista por ação, o que dá uma rentabilidade de 20,37%. Essa rentabilidade ela é medida com base no valor de mercado da ação. Dividendos por ação. A empresa distribuiu em 2021 39 centavos a título de dividendos. E a relação preço/lucro fechou em 4,91. Isso quer dizer, ao comprar ações da JHSF, né, o acionista irá levar em torno de 4, praticamente 5 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Nesse outro gráfico aqui, trago para vocês também o comportamento da ação da JHSF dos últimos 5 anos. Esse gráfico aqui você pode buscar lá no Google, basta digitar o ticker da empresa, JHSF3, né? E aí nós vamos ver lá que em 2017 as ações da JHSF estavam sendo cotadas na época a R$ 2,08. E praticamente ele veio estável durante todo o ano de 2017, 2018, na faixa de R$ 2,00. Aí já em 2018 ela cai um pouquinho, chega a bater em 1,14, 1,12 por aí. E aí ela fica estável ali praticamente até o final do ano de 2018. A partir da chegada ali do ano de 2019, ela começa um processo de elevação. E aí você vai ver a montanha ali, né, que começa a ser subida ali, com a cotação das ações, que ela atinge lá R$ 8,64, o seu maior valor até janeiro de 2020. Aí você vai ver aquela queda significativa bem no meio do quadro ali, que é a chamada pandemia, né? Então, quando veio a pandemia, diversas ações tiveram esse tipo de comportamento com uma queda significativa. Porém, essa queda durou pouco. Na sequência, as ações engatam novamente uma alta e batem a sua máxima de R$ 9,90 em julho de 2020. Só que daí na sequência ela cai e passa a trabalhar no outro patamar, entre R$ 7,00 e R$ 8,00. Depois daí, agora chegando já no final de 2021, ela cai ali já para a faixa de R$ 6,00, R$ 5,00, e agora começa ali um novo período ali, tentando, né, uma nova elevação, chegando a uma cotação de R$ 7,07 no último dia 27 de maio. Então por aqui você vê quando que as ações estiveram mais caras, quando que as ações estiveram mais baratas, né, e o comportamento do preço das ações nos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada, JHSF Participações SA, e agora você já conhece tanto a história da empresa, como também já sabe como é que está a sua situação econômica e financeira. E é engraçado que quando a gente faz todas essas análises aqui, porque é normal você trabalhar com segmentos, né? A construção civil, como que ela se comporta, como se comporta, o varejo, a indústria, a parte de siderurgia, enfim, como é que ele se comporta. E aí a gente observa o seguinte, que até mesmo dentro dos segmentos, por exemplo, na construção civil, que é o que a gente está retratando aqui, os comportamentos das empresas acaba sendo bastante diferente. Então nós vamos ter empresas que mesmo com crise, elas conseguem continuar crescendo, conseguem continuar se desenvolvendo, né? E outras empresas acabam sendo mais impactadas. E aí, naturalmente, tudo isso aí é uma questão de como que a empresa ela é gerida, né? De que maneira que ela é gerida, quais os nichos de mercado que ela vai procurar trabalhar, e aí naturalmente a gestão ela é fundamental no êxito das empresas. E é legal quando a gente traz aqui para vocês empresas boas, porque é a nossa torcida para que todas as empresas retratadas aqui, elas também sejam empresas boas. Por quê? Porque geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento, e você que investe em ações, que compra ações dessas empresas, você está investindo justamente nesse setor produtivo, e aí é natural que o que a gente espera que tenha o retorno, né, do seu investimento, para que você possa
ao investir comprando ações de uma empresa para que você possa ter o seu retorno no médio e no longo prazo e aí, consequentemente, ir construindo o seu patrimônio para lá na frente, como eu sempre digo, você possa ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que a gente deseja para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.